Estamos gravando mais um episódio sobre a nossa beleza. E hoje, não poderia deixar de ser, depois que nós saímos de um congresso de melasma, onde se discutiu muito sobre a beleza, a Vanusa, a nossa responsável técnica. E eu gostaria de passar um pouquinho, só perguntar para a Van. Van, como é a sua trajetória? Qual a sua especialidade? Então, Leda, Noah, muito gratificante estar aqui falando em nome do Corpo Clínico da H-Supplies. Estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Então, estou na área da beleza, da estética, há 11 anos. Primeiro como esteta, hoje como biomédica, e tenho 2 especialidades na área da biomedicina, que é a estética, biomedicina estética, e a patologia clínica. Então, por muitos anos, trilhei o caminho do pós-operatório de cirurgia plástica, tendo amplo conhecimento do pós-operatório do Weiser, né? Sim. E agora, faz um ano que venho dedicado o meu tempo, minha dedicação aí, para conhecer todas as tecnologias aí oferecidas pela Solta. Em específico, hoje tenho muito conhecimento adquirido em relação ao nosso Thermage FLX. Perfeito. O Thermage FLX, a gente vai conversar sobre ele um pouquinho. Nós estamos num episódio que a gente vai responder as perguntas dos nossos consumidores, dos nossos pacientes, do pessoal que nos segue. Nosso intuito aqui é sempre ter uma conversa muito gostosa sobre o que a gente entende, né? Nós somos especialistas na nossa tecnologia. Porém, tem muita dúvida, nós não estamos substituindo nenhum médico, não é nossa pretensão estar aqui, mas é um bate-papo sobre beleza, onde a gente vai fazer algumas perguntas capciosas, inclusive para a Van, para ver se ela consegue responder e passar por elas. Com certeza, acho que é legal a gente enfatizar que nunca a gente substitui uma consulta, não é a intenção. Não A intenção é, na verdade, ter um vídeo interessante que traga um pouco mais de clareza sobre o assunto, mas a consulta médica ela é sempre indispensável para qualquer tomada de decisão, de tratamento e tudo mais. Exato, até porque o Thermage FLX é uma tecnologia médica, correto? Isso. Então, a gente precisa de um médico que responda aí sobre todos os tratamentos que serão desenvolvidos, todos os protocolos, né, que serão incluídos aí a tecnologia. Correto. Então, só um bate-papo muito simples para a gente introduzir. O que é o Thermage FLX? O que é a radiofrequência monopolar? De uma forma simples, que, por exemplo, qualquer um possa entender, que está nos ouvindo. Então, a radiofrequência monopolar, de forma geral, mas trazendo para dentro aqui da nossa tecnologia, o Thermage, como foi citado, ele atua no campo eletromagnético. Então, a radiofrequência, trazendo para um contexto bem claro, seria as mesmas frequências das ondas de rádio, por exemplo. Então, é um equipamento que vai trabalhar com polaridade, onde vai haver troca de polaridade, polos positivos, polos negativos, e toda essa corrente elétrica vai gerar energia. Então, é um equipamento que, através dessa energia, vai atrair, vai corresponder, vai relacionar ali com a quantidade de água que tem no tecido, causando aí várias reações fisiológicas, que é o intuito, então, o foco do Thermage é realizar aí uma retração de pele eficiente, promover o estímulo de colágeno, a síntese do colágeno e também da elastina. Então, de forma geral, o Thermage vai trabalhar na estruturação dérmica, promovendo aí grande estímulo de colágeno, o famoso banco de colágeno. Que delícia. Que delícia. E vocês querem que a gente já comece para as perguntas, ou a gente recapitula um pouquinho desses dias tão intensos que a gente teve no nosso congresso no melasma, que escolhemos como lançamento do Thermage? Como vocês acham que a gente deveria começar? Deixa a critério de vocês. Vamos para as perguntas Pode e depois a gente vai conversando um pouquinho. Um episódio especial, que eu acho que vale a pena, né? Que vale a pena, porque com certeza a Vanusa, com muito mais conhecimento técnico, não médico, né, Van? Mas eu falo assim,
conhecimento técnico, ela com certeza tem muita coisa que observou, que viu e que vem de novo. Que o melasma é um assunto muito interessante, muitas pessoas têm. Tem a questão de idade, eu acho que tem protocolos, vem da saúde interna, o que nós discutimos aí sobre o termágio no uso do melasma, que é um outro assunto que a gente não vai prolongar, como vincula um ao outro. Vamos lá, então. Eu vou à primeira pergunta, que a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, para que tivesse qualquer dúvida que pudesse ter, que às vezes a gente acha que todo mundo sabe, mas não tem. Vamos lá pela primeira. Seria somente o uso na área do rosto ou pode ser feito no pescoço e no colo? Pode ser feito no corpo todo. Então, é possível realizar a tecnologia no full face, no pescoço, né? A partir de uma avaliação criteriosa, isolando a área da tireoide, então preservando essa região. Colo responde super bem. E a questão do corporal pode ser realizado em qualquer área, interno de coxa, naquela flacidez tão difícil, que às vezes até realizando uma lipoaspiração ainda permanece. A questão ali do glúteo também pode ser utilizado. A flacidez do pós-parto, muito interessante. Então, para recuperar esse tecido, a pele fica super distendida, frágil pelo processo da gestação. Então, tem vários fatores. Pode ser utilizado em tudo. No corpo todo. Corpo todo. Só uma dúvida. Realmente, na mão também? Também. É possível realizar na mão também. Promove um rejuvenescimento incrível. Porque a área das mãos, ela fica meio esquecida, né? Então, responde muito rápido o tratamento aí com termagem. E é uma região que entrega muito também o envelhecimento, né? A gente pensa sempre muito no rosto, por exemplo, e às vezes a gente esquece do pescoço, esquece da mão. Como indicação clínica, acho até interessante que quando for trabalhar com full face, pescoço, colo, que o protocolo de mão seja incluído, né? Porque são áreas que ficam sempre expostas e entregam muito o processo de envelhecimento. E um pouquinho esquecida, a gente não lembra. A gente só lembra quando a gente acorda de manhã e fala assim, meu Deus, apareceu algumas manchinhas a mais aqui, minha mão já está envelhecendo. É verdade. Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta eu achei bem interessante, porque eu acho que tem 2 pontos para a gente tratar nela. Usa agulha ou somente um laser? A gente sabe que muita gente confunde, às vezes se refere ao termagem como laser, e ele não é um laser. Vou explicar um pouquinho melhor. Então, vamos começar respondendo a parte da agulha. O termagem FLX, ele não utiliza agulha. É uma radiofrequência não invasiva, tá? Então, é um equipamento sutil, tem uma ponteira específica. Essa ponteira, ela tem um desenvolvimento tecnológico bem grande, muito estudo também para que seja entregue uma energia constante por disparo. Tem uma membrana que protege essa ponteira. Tem um fluido, né, um líquido que entra em contato com a pele do paciente e a ponteira para favorecer com que esse tratamento seja ainda mais confortável. E como eu comentei, que essa energia, a entrega dessa energia seja constante, né? Então, é um equipamento muito bem formulado, muito bem construído e pensado também no conforto do paciente. Então, não utiliza de agulhas, não tem necessidade, por quê? Porque como é uma radiofrequência monopolar, esse campo eletromagnético que fecha no paciente, a radiofrequência consegue chegar em camadas profundas, tá? Então, o estímulo de colágeno, ele ocorre de forma intensa, sem a necessidade de agredir ou lesionar a camada superficial. Muito interessante. E a segunda parte da pergunta, se ele é somente um laser? Não, ele não é um laser. Radiofrequência e laser são propostas diferentes. O laser é uma emissão de feixe de luz. Já a radiofrequência é campo eletromagnético. Então, são tecnologias, tratamentos diferentes que podem se complementar muito bem, mas que não competem. São propostas bem dinâmicas. Exatamente. Podem se complementar. Podem. São finalidades diferentes, né? Um não anula o uso do outro. Não. E só trazendo um pouquinho, o que acontece muito nos Estados Unidos e na Europa, existe uma campanha que se chama, traduzindo, né, Reafirmar e Iluminar, que usa, inclusive, dois equipamentos da nossa linha, que é o termagem,
radiofrequência, e o laser Clear and Brilliant, pensando no Thermage reafirmando essa pele, e no nosso laser em específico trazendo o glow, trazendo uma melhora de qualidade de pele no geral também. Acredito que o Clear and Brilliant, ele vai atuar mais na superfície, né? Sim, exato. Exatamente. Promovendo varredura de pigmento, favorecendo o fechamento dos poros, Exatamente. melhorando a qualidade de pele como um todo, linhas finas. Claro, o Thermage também vai atuar nas linhas finas, nos poros, na qualidade de tudo que envolveu o colágeno em si. Mas o laser ele vai trazer esse diferencial porque ele vai atuar praticamente exclusivo na superfície, né? Todo o extrato córneo. Perfeito. A próxima pergunta, a gente já falou que trata todas as áreas, mas veio mais específico. A gente consegue tratar a flacidez das pálpebras? Muito interessante. O Thermage FLX é o único equipamento de radiofrequência monopolar que é possível tratar com eficiência a flacidez da pálpebra móvel, tá? Então, o protocolo de tratamento para a pálpebra envolve uma película de proteção ocular, né? Então, uma membrana de proteção. E a partir daí é desenvolvido o protocolo, são disparos confortáveis, é super tranquilo, não causa downtime. Então, é o resultado muito próximo de uma blefaroplastia, sem a necessidade de corte, sem tempo de recuperação, sem o risco de ficar uma cicatriz irregular ou aparentemente inestética. Muito bacana a pergunta. Eu gostei muito também, porque eu acho que também é importante deixar claro que o tratamento da região dos olhos, a Van pode falar um pouquinho melhor, mas existe o tratamento dessa região superior aqui, né? E existe o tratamento da pálpebra, que são coisas diferentes e precisam de materiais específicos. Então, quando a gente fala de tratar a pálpebra, a gente tem uma ponteira específica, que do Thermage FLX é a única que tem aprovação do FDA para o tratamento da pálpebra, né? Que é diferente de tratar essa região superior. Sim. E vão encontrar aí resultados diferentes também, né? Exato. A região de pálpebra móvel, que é essa bem onde a gente costuma maquiar, requer muita atenção. Por quê? Porque é uma membrana fina, uma pele fina, muito próxima do olho. Então, requer um equipamento com comprovação clínica, com eficiência até para a parte oftalmológica, né? Exato. Então, é um equipamento muito bem desenvolvido para esse tipo de circunstância e melhora muito. Os resultados são muito expressivos. Né? Nossa, eu realmente... Com certeza, quando a gente terminar tudo isso, nós vamos também compartilhar junto entre nossa conversa esses resultados. Então, assim, se qualquer paciente que tiver dúvida, pode nos escrever, pode nos mandar, que a gente também vai continuar respondendo todas elas. E fica o convite para visitar a nossa página, tanto no Instagram, os sites, onde você vai encontrar, na verdade, alguns casos de antes e depois muito interessantes. E é muito importante deixar claro que as imagens do site, elas não podem ser retocadas, né? Existe um critério muito rígido. Você não pode retocar uma imagem que você coloca antes e depois da página do seu site. Então, é importante que o paciente sinta essa confiança também. Naturalmente, os resultados variam de uma pessoa para outra, sempre. Existe uma resposta diferente de cada um, principalmente quando a gente pensa num tratamento não invasivo, né? Acho que a Van pode falar um pouquinho melhor, mas, de forma geral, são muito satisfatórios. Na verdade, tudo que envolve colágeno precisa ser analisado com muito critério. Por quê? Porque envolve fator idade, envolve fator genético, envolve cuidados que esse paciente tem, se ele se dedica, por exemplo, no caso do Thermage, a gente precisa que essa pessoa seja hidratada, que ela tenha um comprometimento em beber água o suficiente, né? Por quê? Porque uma pele desidratada, qualquer outra tecnologia, qualquer outro recurso, talvez não vai manifestar o resultado esperado. E é algo tão simples, tão básico, né? E que traz um diferencial enorme. Exato. Então, quando o assunto é colágeno, a gente precisa, eu digo a gente, né? Porque eu também trabalho com médicos, porque a avaliação e as indicações e o preparo do paciente, ele precisa acontecer para alcançar o máximo de resultado. Exatamente.
A próxima pergunta eu achei bem interessante, até porque a pessoa que mandou essa pergunta foi muito específica, né? Sou muito sensível à dor. Esse tratamento realmente não dói nada ou sentimos algo? E antes de eu colocar um pouquinho aqui, a gente gosta de enfatizar que o Thermage, ele está na sua 4ª geração. Então, ele é a tecnologia radiofrequência monopolar não invasiva mãe, que a gente chama, pioneira. Então, foi a primeira desenvolvida. E é uma tecnologia que está na sua 4ª geração, que nos deixa muito feliz, que é o que a gente estava conversando, porque isso realmente é muito impressionante. É muito difícil de se encontrar, né? Que mantém um padrão de qualidade muito interessante. E a primeira geração, que foi lá no início dos anos 2000, era uma tecnologia que ainda tinha bastante desconforto. Os pacientes se queixavam, né, de dor e desconforto. Porém, isso foi resolvido há muito tempo. Não é nenhuma solução do FLX, é uma solução que já vem dos modelos anteriores, como o CPT, né? Para o FLX, isso melhora ainda mais. Me deixava falar um pouquinho sobre esse assunto da dor. Com relação à dor, depende de fatores individuais, né? As pessoas, cada um pode manifestar um grau de sensibilidade com relação à dor, mas acredito que a pessoa mais sensível vai manifestar um sensorial de dor de no máximo 2 a 3 numa escala de 10. O que isso é considerado um desconforto mínimo, não chega a ser dor. Claro que vai depender da forma de aplicação também. Existem regiões da face que são mais sensíveis. Exemplo, realizar um disparo em uma região de forame, onde a gente tem grande ramificação aí de terminações nervosas, vai gerar um desconforto. É necessário realizar um disparo em específico de uma energia acumulativa no decorrer das passadas aí da tecnologia? Não há necessidade. Então, a gente tem um protocolo específico para aplicação, um protocolo científico, né, que envolve o mapeamento dessa face, onde a gente distancia pequenos, mínimo mesmo, milímetros de regiões delicadas para ter esse conforto do paciente, né? Então, e mesmo assim, se ocorrer um disparo no acaso, né, num descuido, não vai ser um desconforto absurdo, vai chegar numa escala de no máximo 5. Mas é possível evitar, então é uma tecnologia muito confortável, é uma tecnologia que ao mesmo tempo entrega muito resultado. E, claro, regiões de contorno de mandíbula, osso, regiões mais Sensíveis mesmo à dor. mais flácidas às vezes. Então, às vezes o paciente pode sentir, mas fica nessa escala de 3 no máximo, penso eu, assim. Pelo menos é o feedback que todos os pacientes nos trazem. Exatamente. Não necessita de anestésico. Que eu ia fazer essa pergunta. Necessita você anestesiar? Isso é correto, inclusive? Não, com relação ao Thermage não é correto. Por quê? Porque a forma de aplicação ela é por passes. Então, a gente vai mapear o rosto do paciente e vai fazer uma distribuição dos disparos. E essa distribuição dos disparos, ela é progressiva e acumulativa em questão de energia. Então, por tratar de acúmulo de energia, promove aquecimento da pele. Então, tudo que promove aquecimento não é interessante que ocorra em cima de regiões anestesiadas. Por quê? Porque o desconforto do paciente, ele é um parâmetro que ele deve ser analisado, ele deve ser ouvido, né? Pra gente não sobrecarregar. Orientar, inclusive, o tratamento. Isso, ele orienta o tratamento. Então, é muito importante dar ouvido pro paciente para entregar uma energia que seja coerente à necessidade dele, né? Não tem necessidade, às vezes, de você sobrepor uma energia muito alta se o paciente não necessita. Então, qual que é o parâmetro? O parâmetro é realizar alguns disparos testes em região de pescoço, região de mandíbula e a região frontal, para avaliar qual que é o nível de tolerância, sem nenhum anestésico, sem nada, para a partir daí realizar a aplicação do paciente. E é interessante a gente adicionar também que realmente, né, esse parâmetro que você faz teste antes de começar o tratamento é justamente porque cada região vai aguentar um nível de intensidade. Exatamente. Né? Então, por exemplo, às vezes o paciente aguenta um exemplo, porque no Thermage a gente trabalha, né, de
de meio, a gente começa ali em meio até 8, que é o máximo de energia que a gente coloca. Nessa região, por exemplo, da face, você aguenta 2,5, 2, 3, depende do paciente. A gente sempre fala, o homem sempre vai aguentar mais do que a mulher, né? Característica de pele. E às vezes, na mesma face, que aqui você trabalha em 2 ou 2,5, aqui você trabalha em 3, 3,5, né? Então, cada região permite também que a gente use um determinado parâmetro da máquina, né? Exato. E por que isso é possível, né? A gente tem que lembrar da fisiologia de cada área. Então, região frontal. A região frontal, ela é mais fina, ela é menos espessa, tem menos quantidade de água, então vai atrair menos essa energia. Então, por isso que é possível dar doses mais altas do equipamento, né? Agora, uma região de terminação nervosa, não seria essa a palavra em específico, mas vamos trabalhar aqui terço inferior, que generaliza toda a região da face, onde existe uma prega maior, né? A gente tem uma espessura maior quantidade de água, então cada disparo vai ter vai resultar num acúmulo maior de energia naquela região. Então, por quê? Não vai ter a necessidade de uma dose tão alta, né? A gente tem uma conversão dessa energia no tecido muito expressiva. Então é por isso. É por isso. Vamos lá. Pela atração de água. Sim, é um assunto que sempre gera muita curiosidade, né? Então foi bom a gente falar um pouquinho mais. E a próxima pergunta, acho que tem muito a ver, mas ela volta também para a questão do laser. Né? Esse tratamento elimina de uma vez as manchas leves da pele do rosto. Lembrando que a gente veio agora do Numelasma e a gente vai falar sobre isso. E o porquê do Thermage estar ali junto com isso. Então, primeiro eu vou trazer a rádio monopolar de forma geral, né? Quando a gente fala de radiofrequência, é interessante pensar que vai promover um aquecimento. Então, muitos estudos anteriores apontavam a radiofrequência como um tratamento não indicado para melasma. O congresso, ele veio para desmistificar tudo isso, porque foi apresentado várias situações, vários casos clínicos de uma profissional, da doutora Shirley. Podemos mencionar ela, acho que é muito válido. Muito válido. Ela tem uma experiência imensa, específico com as gerações anteriores do Thermage. Desde o primeiro. Então, ela trouxe estudos que comprovam que é possível, sim, utilizar da radiofrequência sem prejudicar o melasma, bem pelo contrário, amenizando, né, toda a consequência do melasma, toda essa resposta inflamatória do melasma e todo esse acúmulo de pigmento que fica no tecido. Então, tudo isso que estou falando com propriedade em específico da nossa tecnologia. Tudo o que ela citou no congresso foi baseado no Thermage FLX, então não se aplica a outros equipamentos. O Thermage é CPT. CPT e o Thermacool, que ela já tem uma experiência de gerações anteriores. Exato, que está chegando. Então, isso é muito interessante para nós, porque mostra que a nossa tecnologia entrega com eficiência toda essa resposta de calor do tecido, todo esse controle, a ponteira traz esse resfriamento. Então, tudo isso é muito positivo para a nossa tecnologia, pois os resultados em melasma, eles indiretamente, né, provocam essa melhora. Então, é muito porque ele vem de bacana. dentro para fora. Na realidade, a pele dentro está com uma qualidade melhor, com saúde, saudável, ele ajuda. A pele mais espessa automaticamente vai proteger mais e o melanócito vai ficar menos reativo. E foi, na verdade, essa aula foi tão interessante, né? Nós assistimos e, assim, junto à aula do Julio, que é o médico responsável pela Espanha e por Portugal, que já tem aí 8 anos de experiência com o Thermage, e junto à aula da doutora Shirley, que leva aí mais de 20 anos de experiência com o Thermage. E, na verdade, é importante a gente dizer que
essa é uma experiência da doutora Shirley, né? Ela trouxe Exato. muito a experiência dela em si, em relação ao uso da tecnologia, porque ela também tem Sim. essa característica de ser alguém que consegue ter um olhar tão interessante, né, sobre Um olhar sobre o o todo que a gente sempre fala, e acho isso muito interessante. O fabricante em si, né, a gente não tem estudos que sustentam isso, mas não porque eles não são adequados, e sim porque não foram desenvolvidos. Então, a gente trouxe muito a bagagem pessoal da doutora, que tem 20 anos de experiência, foi muito interessante. E eu queria trazer um ponto. De qualquer forma, que a Bel estava falando, eu acho que a gente vai fazer um episódio para falar só do nomelasma, de tão interessante que foi, só que é importante que o paciente entenda, e a Bel pode nos corrigir. O Thermage, ele não é uma tecnologia que vai tratar manchas, né? Aqui a gente está falando de você cuidar da pele de dentro para fora, e tem vários protocolos que, se você seguir, combinar e tudo mais, pode ser interessante pensando numa prevenção ao melasma, ou a que ele retorne, né? Agora, o Thermage, diferente do laser, dependendo do laser que a gente está falando, que você vai tratar a mancha em específico, não é o que essa tecnologia faz, certo? Não é o objetivo dela. O Thermage, ele não veio são para tirar diferentes. manchas. Ele veio para o banco de colágeno mesmo, na indução do colágeno. São Isso. camadas diferentes, né? São camadas diferentes, são propostas diferentes e é uma ação indireta. Ele não é específico para o tratamento de melasma de nenhum tipo de pigmento. Mas como ele promove uma estruturação dérmica, ele promove uma resposta de síntese de colágeno bem intensa, uma pele mais espessa, uma pele mais preparada, uma pele mais com viço, textura, melhora de contornos, etc. Enfim, tudo que... melhoras fisiológicas mesmo, né? Vai sofrer menos a exposição à radiação, vai sofrer menos a exposição hormonal, vai ter menos reações que vão manifestar nessa pele, na superfície, que seriam esses pigmentos, por exemplo, né? Interessante. Vamos na próxima porque a gente tem mais um montão. Sim, temos várias perguntas. Gostaria de saber se esse tratamento revigora a pele. De certa forma, a gente acabou de responder, né? E a resposta é sim. Sim, revigora a pele, porque no momento que a gente estimula com a radiofrequência, várias respostas de pele a gente traz de forma indireta, que é a melhora na microcirculação local. A gente vai, através dessa melhora da microcirculação, vai trazer muito mais oxigênio, nutrientes, enfim, tudo para estruturar essa pele de dentro para fora. Então, sim, melhorando internamente, vai refletir na parte externa também, na redução dos poros, no viço, no glow, na textura, enfim, de forma geral. E a próxima pergunta teria também mais perguntas sobre dor, tá? É uma coisa assim que é muito constante, mas eu vou pular essa porque a gente já respondeu. Sim. Então, a próxima seria: os resultados, eles são permanentes? Os resultados, eles são progressivos. Não existe nada que será permanente porque envelhecemos todos os dias. Sim. Tá? Então, não existe nada para sempre. A questão dos resultados progressivos, sim. Então, cada sessão ali da tecnologia, cada sessão de trazer para o Thermage FLX, ele vai melhorar, vai rejuvenescer anos de degradação do colágeno da pele, né? Então, no momento que você realiza a sessão, automaticamente você está contribuindo para o gerenciamento desse envelhecimento, melhorando os danos que aconteceram aí durante o tempo e garantindo com que o processo de envelhecimento seja mais natural, né? Que você sofra menos com a flacidez da pele, com a perda das estruturas. Então, é muito interessante, né? Tinha outra pergunta junto? Não, que era sensação permanente? Sobre serem permanentes, não. A gente conseguiu responder. Ótimo. E o Thermage em si, a gente indica sempre, a indicação, na verdade, que vem é uma sessão ao ano. Exato. Isso é uma grande vantagem, né? Porque tem tratamentos que indica-se até um espaçamento maior, né? Mas, no geral, é uma vez ao ano. Isso com relação ao tempo. Então, a indicação clínica é uma sessão ao ano. Em casos muito específicos, após a avaliação médica, pode ser realizado uma segunda sessão a partir de 7 meses.
Antes disso, não é recomendado. Por quê? Porque a formação do colágeno, desde do aminoácido até a formação da cadeia proteica, da fibra, enfim, até formar o colágeno denso, colágeno estrutural, ele demora para acontecer. Então, realizar uma sessão antes de 7 meses, a gente não conseguiria ter o resultado final da aplicação, entende? Então, iria interromper esse processo. Por isso que a indicação clínica é esse espaço de 7 meses. Para a gente entender um pouco a curva, para falar uma linguagem que a gente aqui da beleza, do consumidor aqui, que quer ficar linda. Você tem um resultado imediato, mas qual é essa curva? Porque ele tem esse resultado, aí ele tem uma queda e ele começa a desenvolver. Quando você vê esse resultado, Exato. Como que funciona isso? Eu só queria agregar que, no caso, até a gente vai de encontro com a próxima pergunta, que é quanto tempo leva para os resultados aparecerem, porque a Van vai poder explicar melhor. Então, a gente tem um momento inicial que você fica muito feliz com o que você vê, mas aquilo não é o resultado que a gente busca ainda, são resultados diferentes e eles melhoram. E, naturalmente, quando a gente fala de um tratamento, não é um tratamento que a gente fala de imediatismo, né? A gente tem uma tendência ao imediatismo, mas como a Van explicou, tem todo um processo que acontece, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. E coloco um adendo que, assim, o termagem, pelo que a Van vai nos explicar, então, eu acho que, assim, é melhor com o tempo. Ah, sim. É melhor com o tempo. Em todos os sentidos, cabeça. Em todos os sentidos. A questão da evolução clínica, como eu comentei com vocês, dos 7 meses, né? A tendência é sempre melhorar. É possível, sim, visualizar um resultado imediato. Por quê? A radiofrequência, ela induz as proteínas de choque térmico, ou seja, a retração imediata dessas fibras. Isso vai trazer, sim, uma melhora visível de imediato. Então, é muito interessante até realizar a aplicação em um lado, em uma hemifácie do paciente, para que o próprio paciente visualize essa mudança acontecendo. Acho que eu vou pedir até se o Dani, que coordena tudo pra gente, pode até depois, produção, né, colocar esse vídeo, enquanto eu falo, para o pessoal que está de casa poder entender esse impacto que você vê, né, o que é muito interessante realizar metade da fase. Desculpa interromper, mas acho que é legal a gente ilustrar isso depois. Eu acho também bem interessante, porque dá uma diferença absurda. E não estamos falando de edema, estamos falando de reação de proteína de choque térmico. É retração de fibra acontecendo, né? E essa retração, ela permanece até o 15º ao 21º dia. E a formação da fibra do colágeno, ela ganha mais força a partir do 21º dia, né? Segundo o que a gente tem de artigo científico. Então, falando de forma científica aqui, trazendo para o contexto do termagem. A partir dali, o resultado só melhora. Por quê? Porque esse colágeno, ele vai densificar, ele vai ficar mais forte, ele vai ficar mais completo, a fibra vai ganhar mais força e a retração automaticamente vai ser maior. Então, o processo todo de ancoragem da face vai acontecer da ancoragem sem envolver a parte muscular, sem envolver os colchetes de gordura, tá? Então, trazendo isso a nível dérmico, a parte de colágeno mesmo, a síntese de colágeno como um todo, certo? Então, o resultado, ele se mantém. É um resultado que ele vai atingir um pico, você vai durar nesse pico, o resultado vai permanecer nesse pico, e claro, só que o fato de envelhecermos diariamente, vai chegar um momento que o paciente vai sentir sim a necessidade de mais uma aplicação, mas vai demorar. Então, a indicação clínica para quem tem aí até 35 anos de idade é uma vez ao ano. A partir dessa idade, até os 35 anos, uma sessão a cada 2 anos. E a partir de 35 anos, uma sessão ao ano. Sim. Interessante. E realmente a gente fala, né? Você tem um efeito imediato que é bem interessante. Não é o efeito que a gente procura ainda. Aí até eu lembro muito do Julio comentando, né? Então você tem esse primeiro
impacto. No final do primeiro mês que você fez, você se sente, parece que parece que você não fez nenhum tratamento. Em algum momento ali próximo de chegar nos seus 60 dias de tratamento, aí mais ou menos 2 meses, você começa a notar de novo todo esse embelezamento, esse rejuvenescimento da face, né? Exato. E é muito interessante, sempre o profissional, seja o médico que for aplicar, ou da equipe do médico, do corpo clínico, do consultório, da clínica, sempre orientar o paciente e reforçar isso com o paciente. Não estamos operando milagres, trabalhamos com fisiologia, trabalhamos com estudos clínicos, então tudo isso demora para acontecer. O estímulo de colágeno, eu acredito que é uma das coisas mais demoradas, né? Porque ele depende de uma reação sistêmica, né? Então, é muito importante deixar isso muito claro para o paciente. Por mais que ele insista em realizar o tratamento antes dos 7 meses, que isso venha como uma lei que não é indicado. Tá? No caso do Temage em específico, né? Pelos resultados que ele entrega também com uma sessão. E assim, nós estamos chegando a um finalzinho das caixinhas de perguntas, vieram mais perguntas, mas para não ficar um episódio muito longo, a gente esclareceu, eu acho que as mais importantes, as principais, e a gente vai sempre continuar fazendo isso, trazendo essa informação. Então, muito obrigado por esse episódio, por estar aqui conosco. Com certeza a gente vai gravar mais episódios, falar sobre o nomelasma, falar sobre a beleza, a continuidade da beleza, uma vez que hoje a gente cuida muito mais, tem muito mais acesso, tem muito mais tecnologia, tem muito mais dúvida, porque foi um boom de informações, um grande, todos os dias tem uma tecnologia nova saindo, e isso tem que ser levado com muito cuidado ao paciente, né? Nós temos as mídias, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos todas as informações ali. Então, eu acho que o que a gente traz aqui, nosso intuito, inclusive, é um bate-papo sobre isso. Primeiramente, esclarecendo sobre a nossa tecnologia, o que você tem de dúvida, que resultado ter. Mas é muito importante sempre que qualquer paciente tire a dúvida com o seu dermatologista, com o seu cirurgião, com o seu médico. Eu gostaria de agradecer também a todos que enviaram as mensagens, que enviaram as dúvidas. A gente quer poder ter esse canal muito aberto e tentar trazer um pouquinho mais de informação. Gostaria de agradecer a Van por trazer uma abordagem tão científica, uma abordagem tão sempre buscando respaldo, né, em estudos e na ciência, porque eu acho que é muito interessante. Hoje a gente tem tanto acesso a tanta informação, mas qual é a qualidade dessa informação? É sempre muito questionável. Então a nossa intenção aqui é realmente trazer de uma forma esclarecedora e para trazer um pouquinho mais de percepção sobre os assuntos, se mantendo sempre caminhando junto com o que é verdadeiro, o que tem de fato base para ser falado, né? A gente não pode trazer uma informação que não tem como ser comprovada, que não tem base. Então eu agradeço a Van por, inclusive, sempre ter muito essa abordagem. Agradeço pela presença, é muito interessante falar em nome do corpo clínico, né? Meu foco é sempre dialogar de uma forma mais técnica, a minha linguagem é sempre com médicos, mas busquei trazer de uma forma simples, objetiva e ilustrar isso, né? Enfim, de uma forma bem dinâmica, para que todos os pacientes consigam entender o propósito da nossa ferramenta, da nossa tecnologia. Também buscando, claro, comparações ali no mercado, porque é normal, né? A radiofrequência monopolar, ela vem para trazer muito resultado. Temos sim concorrentes, normal, como qualquer outra tecnologia, mas o diferencial da nossa é muito expressivo e acho que é interessante que essa informação científica chegue, né, até os nossos pacientes. Muito obrigada. Obrigada.